Oi, tudo bem? Tô aqui hoje porque a gente tá em junho e junho é o mês do orgulho LGBT, pra quem não sabe. Então, hoje a gente vai falar sobre o mês do orgulho LGBT e nós vamos falar sobre o que é a sigla LGBT, sobre o público LGBT, enfim, a diversidade das pessoas, orientação sexual, gênero e o que é tudo isso. Primeiro a gente fez um outro vídeo, em que a gente está explicando o que significa a sigla LGBTQIA+. É uma sigla bem grande, mas essa sigla ela é grande assim porque engloba várias pessoas. Como eu já disse, a gente vive numa sociedade muito diversa, então nós convivemos com vários tipos de pessoas e cada pessoa tem os seus gostos, as suas preferências, a sua identidade. Então, essa sigla ela é bem grande porque a gente não, às vezes a gente não sabe, mas a gente vive num mundo muito diverso, com pessoas muito diferentes uma das outras. Então, a gente fez um outro vídeo que se você ainda não assistiu, é melhor você assistir ele primeiro e aí depois você vem para esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo ele explica o que é a sigla LGBTQIA+, ele explica por que junho é o mês do orgulho LGBT. E aí depois que você assistir esse vídeo, você assiste esse daqui, porque aí você vai entender melhor o que eu tô falando aqui, tá bom? Então vamos lá. Como eu já disse, nesse vídeo a gente já explicou o que é a sigla, enfim, qual que é a história do orgulho LGBT. E eu tô aqui para falar com vocês sobre respeito, né? Por quê? Desde sempre, as pessoas LGBTs sempre sofreram muito preconceito, até hoje sofrem, não é novidade para ninguém que pessoas gays, bissexuais, lésbicas, transexuais sofrem muito preconceito até hoje, né? E sofrem muita violência. E quando a gente fala sobre violência, a gente não tá falando só sobre a violência física. Não é só sobre você bater, agredir em alguém. Mas você a agressão verbal, a agressão psicológica também é uma violência. Então, às vezes essas pessoas elas são desprezadas ou elas são desrespeitadas através de palavras, né? Pessoas que falam, enfim, ah, que esquisito, ai, que feio, um homem casado com outro homem, ou nossa, isso não é normal. Enfim, são comentários muito comuns que essa população ouve o tempo inteiro. E infelizmente, percebe-se que quanto mais velha a pessoa, né, quanto mais idade ela tem, maior a tendência que ela tem de ter esses preconceitos enraizados nela. E por isso a gente está aqui hoje, porque também nós conhecemos muito bem vocês e a gente ainda percebe que existe muito preconceito no nosso meio, ali dentro do Gaia, entre vocês ali. A gente ainda percebe algumas falas que não são legais. E como esse é o mês do orgulho LGBT, eu acho que não tem um momento melhor pra gente falar sobre esse assunto. Então eu tô aqui hoje pra falar sobre respeito com vocês. E vamos lá, o respeito, ele engloba muitas coisas, né? Eu acho que a primeira coisa que tem a ver com respeito é a aceitação. Então você entender que essas pessoas existem e elas sempre existiram. A diferença é que elas sempre estiveram escondidas por medo de represálias, por medo de violência. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que hoje são idosas, que são casadas, mas que sempre foram homossexuais. E se casaram com um homem ou com uma mulher, enfim, para fingir que era uma pessoa heterossexual porque tinha medo de assumir a sua verdadeira orientação, né? E isso é muito triste, né? A pessoa, se você pensar que a pessoa ficou a vida inteira casada com alguém que ela não amava de verdade. Muitas vezes cria um sentimento de amor, mas não é um amor, aquele amor romântico, né, que a gente fala. Essa pessoa era casada com uma pessoa que ela não era apaixonada. E ficou casada com essa pessoa a vida inteira, teve filhos. E talvez ela tivesse sido muito mais feliz
se esse homem, por exemplo, tivesse casado com aquele homem que ele conheceu quando ele era jovem, que ele se apaixonou, né? Mas ele não se casou com esse homem por medo, por preconceito. Até porque antigamente o preconceito era muito maior. Hoje em dia se fala mais sobre o assunto e se fala mais sobre respeito. Então, hoje em dia, as pessoas estão tendo uma aceitação muito maior do que elas tinham 50 anos atrás, por exemplo. E, enfim, a gente tá aqui hoje porque essas pessoas existem, elas estão no meio da gente e é um fato que todo mundo tem que aceitar. Pessoas LGBTs existem homens gays, existem mulheres lésbicas, existem homens e mulheres bissexuais, existem homens e mulheres transexuais. E eles sempre existiram, a diferença é que agora eles estão impondo os direitos deles, que é direito deles serem respeitados, serem amados também. Então, essas pessoas, elas estão exigindo os direitos delas e elas estão conseguindo. Ainda bem, né? A gente preza por um mundo de igualdade, principalmente aqui no Gaia. A gente defende essas pessoas, a gente defende a causa, a gente defende que essas pessoas sejam respeitadas, né? Que elas tenham seus direitos preservados, que elas sejam tratadas igual todo mundo, porque afinal elas não são diferentes de ninguém, né? As pessoas têm as suas diferenças particulares, mas quando se trata de direito, tem que ser igual para todo mundo, tá bom? E aí a gente trouxe esse tema também porque, como estava acontecendo agora a eleição para o Conselho do Idoso, muitos de vocês, muitos não, mas alguns de vocês vieram perguntar pra gente, porque, por exemplo, vocês iam preencher os formulários e tava lá escrito assim, a parte do gênero, né? Você tinha que preencher se você é um homem ou uma mulher transexual, ou se é um homem ou uma mulher cisgênero, ou se você é não binário. E aí teve gente que veio falar com a gente e falou assim: ai, tava escrito lá homem transexual e homem cisgênero. E eu não sei qual que eu sou. Então, assim, isso é muito legal, vocês terem procurado a gente pra perguntar isso. Porque é uma coisa que vocês vão ter que começar a se acostumar agora. Como eu falei, essas pessoas estão ganhando o espaço delas de direito, né? Elas estão ganhando os direitos delas, elas estão sendo vistas. Então, a sociedade, a política, né, os direitos civis estão enxergando essas pessoas e estão enxergando que elas também estão ali na sociedade. Então, antigamente, você só preenchia se você era masculino ou feminino. Hoje em dia, não mais. Então, hoje em dia tá começando a mudar. Então, tá começando a ter homem ou mulher cisgênero ou homem ou mulher transgênero. Que eu não vou explicar aqui agora o que é, porque a gente tá explicando isso no outro vídeo. E aí, vieram perguntar pra gente. Então, assim, é uma coisa que vocês têm que começar a se acostumar com esse tipo de nome, com esse tipo de sigla, porque é uma coisa que vocês vão ver muito daqui pra frente, porque, enfim, os lugares, os meios estão se atualizando, estão se tornando mais inclusivos, que é essa palavra, inclusão, a gente precisa incluir essas pessoas, porque essas pessoas sempre foram excluídas da sociedade. Então, a gente está começando a incluir elas na sociedade. E aí, isso é muito importante. Inclusive, eu fiquei muito feliz quando eu vi que o formulário tinha essa opção. Porque existem pessoas idosas que são transexuais, né? E aí é muito constrangedor para uma pessoa transexual ter que colocar lá o gênero que ela não se identifica, só porque na data de nascimento dela, na certidão de nascimento dela, tá escrito que ela é mulher ou homem. E ela não se identifica com aquilo, ela se identifica com outro gênero. Então, isso também é uma forma de você respeitar. Então, a pessoa ela tem o direito de expor quem ela é, se ela é transgênero ou se ela é não binária, enfim. Isso é inclusão e isso é respeito. E aí, a gente acha que o respeito, os direitos, eles partem da gente. Então, isso é uma luta diária. E o mês do orgulho LGBT, ele é muito parecido com o mês da consciência negra, em alguns sentidos. O mês da consciência negra, ele é para conscientizar as pessoas sobre o racismo, para conversar sobre racismo, sobre desigualdade racial. E o mês do orgulho LGBT tem essa mesma linha de pensamento. Então, é você sensibilizar as pessoas sobre o preconceito que essa população sofre,
fazer as pessoas entenderem que essas pessoas precisam ser respeitadas, que elas têm que ter o lugar de fala delas, que elas têm que ter um lugar de representação para elas também. E por isso a gente está aqui hoje conversando com vocês sobre isso, porque a gente ainda ouve muito de vocês falas muito homofóbicas. E isso não é legal, né? É uma coisa que tem que parar, a gente tem que entender que nós já estamos em 2021, estamos muito à frente do tempo, e muitos países de primeiro mundo, essa não é mais uma questão a ser discutida, porque não é mais uma questão. Simplesmente não, são países que não têm mais esse tipo de problema. As pessoas LGBT são respeitadas, assim como as pessoas héteros. Então, aqui no Brasil a gente ainda não tem isso, então a gente ainda precisa conversar sobre. E a gente ainda ouve esse tipo de coisa de vocês, a gente ainda sente esse tipo de preconceito em vocês. E é uma coisa que a gente, enquanto serviço, que estamos trabalhando com vocês, a gente precisa quebrar, né? Então a gente sabe que muitas de vocês ainda julgam, enfim, ainda julgam casais, homem com homem ou mulher com mulher. A gente sabe que vocês têm esse preconceito. E a gente tá aqui hoje pra falar que tá na hora de parar, gente, com esse tipo de pensamento. Pessoas homossexuais, elas são tão normais quanto você que é hétero. E é uma coisa completamente natural. Não tem nada de anormal nisso. Eu acho que nem é uma pauta para discussão se isso é normal ou não. Mas, como é um preconceito muito latente, a ciência já provou que sim, isso é normal, isso é natural. Então, a própria ciência diz que isso é tão natural quanto uma pessoa hétero, né? E que a homossexualidade ela é natural não só para os humanos, como também para os animais. Então, essa ideia de que pessoas, de que gays, lésbicas, transexuais, enfim, não é uma coisa normal, não é uma coisa natural, é uma ideia completamente ultrapassada, tá? Enfim, não tem nem discussão para esse tipo de comentário. E aí vai ter gente que vai falar assim, mas, por exemplo, na minha igreja fala que não pode, na Bíblia fala que não pode. A gente não tá aqui pra falar sobre crença religiosa com vocês, nem pra discutir sobre religião. Religião é uma coisa pessoal de cada um. Não vamos discutir sobre isso com vocês. A gente tem que respeitar a religião das pessoas, tem que respeitar a crença das pessoas. E isso vai até um certo ponto, né? A gente tem que respeitar a sua crença, mas a sua crença também tem que respeitar o próximo. Então, você pode até achar que não é certo, por exemplo, enfim, não concordo. E, enfim, não acho que deveria ter um homem casado com um homem. Isso é uma opinião sua, mas guarde ela pra você. Porque a partir do momento que você se direciona para uma pessoa homossexual e você fala para ela, não acho que você deveria estar casado com um homem, acho que você deveria estar casado com uma mulher, por exemplo. Isso também é desrespeito. Então, às vezes, você só olha a sua crença e você acaba passando do limite. Então, se você não concorda, se você não gosta, ok, mas respeite o outro. Se você não gosta, se você, enfim, não concorda, só fica você aqui com a sua vida, deixa o outro lá. Afinal, uma pessoa homossexual não muda nada na sua vida, né? Você concordando ou não, é aquela coisa, cada um tem o seu umbigo, cada um cuida do seu, né? E não vai mudar nada na sua vida, né? E é esse o questionamento que a gente faz. O que muda na sua vida se a Maria é lésbica e se o João é gay? O que interfere na sua vida? Nada, né? Você tá se incomodando porque você quer, porque a vida deles não tem nada a ver com a sua. E eles precisam de respeito, né? Eles precisam de respeito. Se você não concorda, é aquela coisa, cuida da sua vida, que a Maria e o João vão estar cuidando da vida deles, eles não estão fazendo mal pra ninguém. Eles estão amando uma pessoa. Do mesmo jeito que você é mulher e ama o seu marido, a Maria pode amar a esposa dela.
E um exemplo muito legal é, por exemplo, vamos supor que você tem uma amiga e você é amiga dessa pessoa há 20 anos. Vocês sempre foram amigas, você ama a sua amiga, ela é sua melhor amiga. E aí, de repente, depois de 20 anos que vocês se conhecem, a sua amiga fala pra você que ela é lésbica. O que isso vai mudar na sua vida? Você sempre foi amiga dela, você sempre amou a sua amiga, enfim, você sempre viveu a sua vida com ela há muito tempo e de repente um dia ela te conta que ela é lésbica, que ela sempre fingiu que era hétero sempre teve relacionamentos com homens pra fingir que não era lésbica e um dia ela te conta que ela é lésbica. Você vai parar de falar com ela por causa disso? Você vai deixar de ser amiga dela por causa disso? E se você deixar, por quê? O que mudou? Né? Você sempre foi amiga dela, você sempre amou ela, e aí de repente ela te contou que ela é lésbica e você resolveu que não vai mais ser amiga dela. Mudou alguma coisa? Mudou o caráter dela? Mudou a personalidade dela? O que muda? Né? Então esse é o questionamento que a gente faz. Por que esse preconceito com essas pessoas? Por que essa discriminação? Por que, né, esse afastamento? Porque a exclusão dessas pessoas também é violência. Então, o que muda na sua vida? Se de repente a sua amiga te conta que ela é lésbica, né? Às vezes, a pessoa... É aquela coisa, às vezes a pessoa passou a vida inteira infeliz, fingindo ser uma pessoa que ela não era. Inclusive, é muito comum, nesses últimos anos, vários artistas que já eram idosos se assumiram publicamente. Por exemplo, a cartunista Laerte, que sempre foi chamada de Laerte no masculino, mas que depois de idosa, ela falou que ela sempre se sentia uma mulher no corpo de um homem. E ela, enfim, resolveu que ela iria ser o que ela era, uma mulher. Então, hoje em dia, o Laerte agora é a Laerte, porque ela sempre foi uma mulher, né? Mas ela sempre viveu naquele corpo de um homem. Então você pensa que ela sempre viveu infeliz, né? E hoje em dia ela fala que depois que ela assumiu para todo mundo que ela é uma mulher transexual, ela vive muito melhor, ela vive muito mais feliz, ela se sente muito mais bonita. Por quê? Ela se identifica com esse corpo dela de mulher. Ela se identifica como mulher, não como homem. Então, quando ela, né, fingia que era um homem, ela não era feliz. E o que isso muda na sua vida? Né? Vamos supor que você era amiga dela a vida inteira e de repente ela falou, olha, eu na verdade sou uma mulher. O que isso vai mudar pra você? E o que isso muda nela? O que muda? Ela vai continuar sendo a mesma pessoa, né? Não muda nada. E, enfim, graças a Deus, hoje em dia a gente tá tendo muito mais representatividade. Esses dias até passou uma novela na Globo que tinha um menino trans, que também isso é muito legal, mostrar na televisão, mostrar nos filmes, naturalizar. Porque é uma coisa natural, mas sempre foi tratada como uma coisa anormal. Então, hoje em dia, estão naturalizando isso para que as pessoas passem a aceitar. Então, hoje em dia, existem pessoas LGBT nos filmes, nas novelas, nas séries, que é para as pessoas irem se acostumando, principalmente as pessoas mais velhas. Pessoas mais novas, geralmente já não tem mais esse preconceito, não tem mais esse pensamento. E principalmente as crianças que estão nascendo agora, elas vão crescer, elas não vão ter mais esse pensamento. Agora, as pessoas um pouquinho mais velhas ainda têm. E, enfim, e era isso que eu queria falar pra vocês. Respeito sempre, 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 independente de qualquer coisa. Então, exclusão é violência, o desprezo é violência, a violência é verbal também, de você, enfim, virar pra pessoa e falar não gosto, não concordo. Se você não gosta, não concorda, guarda pra você, tá bom? Mas deixa a pessoa viver a vida dela. E esse é um processo também. Você não é legal você também falar assim, olha, não concordo e pronto. Eu acho que é legal você falar assim, olha, hoje não concordo, hoje não acho certo, mas amanhã eu vou pensar sobre o que a Amanda falou.
Ou amanhã eu vou ver um vídeo sobre uma pessoa que é LGBT e faz vídeo pra internet falando sobre como é a vida dela, sobre as violências que ela já passou, porque essas pessoas sofrem muita violência no decorrer da vida delas. Enfim, pessoas às vezes que se assumem como gay, como lésbica e são expulsos de casa. Então, assim, essas pessoas sofrem muita violência por conta dos preconceitos que as pessoas têm, né? E é uma coisa que a gente pode evitar, tá bom? Então, eu peço que pra você que ainda tem esse tipo de pensamento, que você reflita, né, sobre o que eu disse, todo o processo do preconceito, enfim, o processo de desconstrução, ele leva tempo. Você tem que todo dia você ir lá e pensar um pouco, refletir, estudar sobre. Entra no YouTube, hoje em dia vocês têm a internet. Vejam vídeos de pessoas que são LGBTs, vejam filmes sobre histórias LGBTs, para que vocês entendam que essas pessoas são tão normais quanto você que não é LGBT, tá bom? E essas pessoas estão aí no mundo o tempo inteiro. Com certeza, existem pessoas LGBTs no grupo de vocês, né, dos nossos idosos. Com certeza, essas pessoas estão entre vocês. Só não são assumidas, mas elas estão aí. E essas pessoas estão no Gaia. Nós temos pessoas LGBTs trabalhando no Gaia. Em todo lugar que você for, essas pessoas vão estar. Porque essas pessoas sempre estiveram aí, elas só nunca se assumiram. Mas hoje em dia a gente tá ocupando o nosso espaço, tá bom? Então, muito obrigada por assistir até aqui. Realmente esse é um assunto muito importante, muito significativo. É um assunto que a gente precisa conversar mais. E, novamente, se você ainda tem problema com esse assunto, eu peço do coração que você pense com mais carinho nessas pessoas e que você não seja uma pessoa dura, que você seja uma pessoa flexível, que mesmo que seja difícil para você conversar sobre isso, mas que pelo menos você respeite e que você tente cada dia um pouquinho refletir sobre isso, talvez tentar pensar de uma forma diferente, tá bom? Seja mais amor, tenha mais carinho pelas pessoas, tenha mais empatia, tenha mais respeito, que é isso que o mundo tá precisando, tá bom? Muito obrigada por ter visto o vídeo até aqui e um beijo!